Olá! Depois do fim, vou dar uma paradinha aqui e quero falar um pouquinho desse livro que eu achei muito interessante. O título dele, Depois do Fim. Chegando em Junqueirópolis, na casa da minha cunhada Ruth, já ao anoitecer da quinta-feira do dia 7 de abril, onde deveríamos ficar por 3 dias, me deparei com um livro que estava no aparador de sala e a capa me chamou a atenção. O título é Depois do Fim e o subtítulo, Qual será o nosso destino? De imediato peguei o livro e vi que tinha uns questionamentos que é comum para muitas pessoas. No verso, uma pergunta intrigante. Para onde vamos depois do fim? Devolvi o livro no aparador, mas deu uma vontade imensa de começar a ler, porque eu só tinha 3 dias para ler e sanar a minha curiosidade. Após um tempo de bate-papo e botar a conversa em dia, quando íamos dormir, peguei o livro, levei para o quarto e comecei a ler. Achei interessante. Foi uma leitura rápida. E até a tarde do dia seguinte já havia terminado a leitura. Vamos aos detalhes. O autor, movido por questionamentos que muitas pessoas fazem hoje e que ele também tinha antes da sua conversão, resolve então destrinchar nesta obra. Os questionamentos são do tipo assim: de onde viemos? Quem somos? Como devemos viver? Por que estamos aqui? O que determina o destino eterno? E o principal, o que acontece depois da morte? O autor relata os fatos que aconteceu e que sanaram as suas dúvidas. Relata também como obteve as respostas de Deus para os seus questionamentos. Como aconteceu a sua conversão, onde encontrar as respostas para tais dúvidas e como ele passa a depositar a sua confiança no Deus da sua salvação. Está claro que a Bíblia é a autoridade única para responder tais questionamentos e essencial para conduzir as pessoas à salvação. É importante esclarecer que a salvação bíblica não é a melhoria na condição social ou política, mas uma transformação radical do relacionamento entre o homem e Deus. Uma transformação que determinará o seu futuro e o destino eterno. Nas páginas 48 e 49, o autor escreve: o mais impressionante é que é possível descobrir que Deus não tem amor. Ou seja, Ele é amor. O amor é um atributo de Deus. Viver sem Deus é viver na ausência do amor. O que acontece depois da morte? Quem o aceita e o obedece os seus mandamentos tem vida eterna. A morte física é inevitável, mas aquele que está em Deus tem a salvação e a alma permanecerá com Cristo. Deus nos deu a opção de viver eternamente com Ele. Em João, no capítulo 5, versículo 24, vai dizer que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Na página 53, o autor diz ainda: o mais importante do que a pergunta o que acontece depois da morte é o que determina o nosso destino eterno. Na prática, como ele diz, aquele que pratica o mal não obedece os mandamentos de Deus, não tem a graça e o amor de Deus, este caminha a passos largos para a condenação. Aquele que pratica o bem tem a graça, o amor de Deus e obedece os seus mandamentos, este estaria propício a ser salvo e viver eternamente com Deus. Mas, por melhor que sejam as nossas atitudes e condutas, a salvação não está condicionada a elas. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Cristo. Jesus é o único caminho. Só por Ele podemos ser salvos, e não por nossas obras. O plano da salvação foi preparado por Deus. Somos salvos pela graça e por meio da fé. Para ser salvo, é preciso confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor
e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quanto ao pecado, é o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. O novo nascimento e o início de uma nova vida é quando Deus, na pessoa do Espírito Santo, passa a habitar em nosso interior. Vida eterna? Uma vez em Cristo, somos novas criaturas, libertos da escravidão, do pecado, e poderemos estar com o Senhor para sempre. Nada do que já experimentamos, por melhor que seja, não se compara ao que nos aguarda na eternidade. Deus, na sua infinita sabedoria, nos livrou da condenação do inferno e nos preparou um lugar de descanso, alegria, paz e prazer eterno. Conclusão. O que fazer? Assumir um compromisso com Cristo ou ignorar a verdade? O que acontece depois da morte e qual será nosso destino? Você decide. A escolha é sua. Se você se permitir conhecer a Cristo e o aceitá-lo, Ele te conduzirá. Para sanar suas dúvidas, leia este livro e todas as referências bíblicas aqui citadas. Esta obra é de Esdras Savioli, editora Vida, tendo como título Depois do Fim, subtítulo Qual será nosso destino? É uma obra cativante, de fácil entendimento e que pode sanar muitas dúvidas que ainda incomoda muita gente. Vale a pena ler e enriquecer o conhecimento. Boa leitura e que Deus abençoe a todos.